Eu tenho a impressão que a principal virtude de um pescador é paciência. Quem concorda comigo com isso? Eu acho que a principal virtude de um pescador é a paciência. É a paciência. Tem até um hino, né? Está nervoso, vai pescar. Né? É. Efetivamente, eu não sou um bom pescador. Eu sei pescar, mas eu não sou um bom pescador. Eu não tenho paciência para pescar. Se eu chegar no lago, no rio, e o peixe não sinalizar que está ali, não beliscar, eu estou mudo de lugar, e na terceira vez que eu mudar de lugar, eu estou indo embora. Eu realmente não tenho essa virtude para a pesca. De quando em quando, um homem da igreja, alguns aqui gostam, me desafiam aí no Araguaia. Vamos pescar, pastor? Eu falo, meu Deus do céu. Não... Eu aprecio a coragem deles, mas eu não tenho essa coragem. Ficar esperando a boa vontade do peixe, até que brote no estômago dele apetite para ele interessar pela isca, não dá, não. Nada contra, você continue pescando, fazendo aí um tipo de terapia. Para alguns é um tipo de terapia. Mas hoje eu quero falar de um pescador, mas ele era pescador profissional. Ele conhecia, ele sabia lançar as redes, ele conhecia os lagos, os mares. E esse pescador, ele fracassou. Num determinado momento, ele fracassou, porque quando o pescador vai ao rio, ao lago, enfim, aos mares, e ele volta com os barcos vazios, é um tipo de fracasso. Ele labutou a noite inteira, é cansativo. Eu fiquei uma noite uma vez, a convite de um primo. É bom a gente ter essas experiências, porque depois, se alguém falar que é legal, você fala, que nada, rapaz, sei, já fui lá. Então, comigo aconteceu, nós fiquei na Baía de Vitória uma noite inteira, perto daquelas embarcações grandes, porque o Porto de Vitória fica ali na Baía de Vitória, na capital, e eu fiquei ali, de quando em quando, o rebocador puxava aquelas embarcações, e eu, naquele pequeno bote com ele, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu tinha que ficar, ele que estava com os remos, fiquei a noite inteira, não pegamos nada. Então, mas o homem do qual eu quero falar nessa noite, ele entendia disso. E é interessante notar isso, olhar para essa ideia, né, do fracasso, do não conseguir nada, êxito na pescaria, não era o dia do pescador, que até aqueles que são mais tarimbados no que fazem, por vezes deparam com fracasso. Às vezes você pode ser muito bom, você pode ter sido treinado, você pode ter PhD nisso, naquilo, aquilo outro, mas às vezes até você que foi bem treinado, bem instruído, se sente qualificado, às vezes fracassa. O homem que às vezes leu muita literatura, como ser um marido excepcional, como ser um pai extraordinário, às vezes você fracassa na missão de ser marido, de ser pai, você mulher e os filhos, e assim acontece com gente como a gente. Por vezes, irmãos, o fracasso, ele deixa a pessoa na lona, ela pode ficar desmotivada para recobrar ânimo, para reiniciar de novo, para recobrar o caminho, retomar o caminho. O fracasso, ele esmaga o indivíduo, você fica esmagado quando você fracassa. Você se sente, até mesmo, pode acontecer, pode se sentir inútil. E quantas vezes uma pessoa que fracassou, ela pode achar que o fracasso pontual, circunstancial, tem a última palavra, ela começar a pensar, não tem jeito, eu vou me render, vou parar por aqui mesmo, não é possível recomeçar. Às vezes o fracasso pode fazer com que você pense que ele tem a palavra final, que não há mais possibilidade de alcançar êxito nessa jornada. Porém, com esse pescador, com a chegada do Senhor Jesus, ou com a presença do Senhor Jesus ali, aquilo que era um aparente fracasso tornou-se numa oportunidade de algo maior. Aquilo que parecia, para aquele momento, ter a última palavra, não deu certo, não foi possível, mesmo com a sua expertise, mesmo com a sua capacidade, com o seu conhecimento, aquilo se tornou por conta da presença do Senhor Jesus, da instrução do Senhor Jesus, do desafio do Senhor Jesus, se tornou em uma grande oportunidade de algo maior. De algo maior. Isso é maravilhoso. Por isso,
eu lhes convido a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5. Nesse mês, ou nesse ano, melhor dizendo, nosso tema é a missão da igreja e a gente vai conversando, tirando lições. Tiago hoje repartiu conosco de manhã uma mensagem maravilhosa que nos falou da missão, de como que pessoas entristecidas recobram o ânimo com o encontro com o Senhor Jesus e são, a partir disso, comissionadas. E aqui, hoje, nós vamos ver em um homem que teve um fracasso da noite na sua pescaria e como que as coisas serão revertidas. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre a reversão do fracasso. A reversão do fracasso. Lucas capítulo 5, eu lhes convido a me acompanhar na leitura, mesmo assentado como vocês estão. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, como que não dava para vós alcançar, talvez eles acenam, eles entendem o sinal, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram, diz a palavra de Deus. Eu acho impressionante porque Lucas inicia esse capítulo, no seu registro, no seu evangelho, e Lucas mostra que o povo quer ouvir, a multidão, como ele mesmo registra aqui, quer ouvir as palavras, ou a palavra de Deus pelo Senhor Jesus. As pessoas estavam interessadas em ouvir o que o Senhor Jesus tinha para lhes dizer. Por outro lado, nós olhamos para esse texto e nós vemos que o Senhor Jesus, ele tem o interesse que a mensagem que ele está anunciando, ela tem um alcance mais amplo, o maior alcance possível. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso isso porque nós podemos aqui, nessa introdução, mostrar que a igreja, os membros, a liderança, nós, tendo pessoas que estão interessadas, e mesmo quando não tem pessoas interessadas em ouvir o Evangelho, nós devemos fazer de tudo para que a mensagem do Evangelho tenha o maior alcance possível. Nós devemos utilizar os meios legítimos e possíveis que estão à nossa disposição para assim fazê-lo. O Senhor Jesus até então está falando, mas de repente ele que conhece e sabe como efetivamente fazer uma comunicação mais eficiente, mais eficaz, tendo um alcance maior dos ouvintes, ele então usa o que está disponível. Adentra o barco, pede para Pedro se afastar da praia, para que ele continue falando a palavra de Deus. E enquanto ele ensinava, é interessante observar isso também, porque quem ensina, está falando, ele está atento ao seu público, não é verdade? Ele está olhando para o seu público, ele está prestando atenção no seu público, nessa dinâmica, na evolução do que ele está transmitindo, para ver as reações. Mas me chama muita atenção
nessa forma do Senhor Jesus comunicar e, ao mesmo tempo, observar o que está acontecendo à sua volta. Mateus e Marcos, eles vão fazer esse mesmo registro desta passagem, só que Mateus ele vai dizer que o Senhor Jesus viu a Pedro e André. Então veja só, ele está ensinando, ele está focado, ele quer que as pessoas prestem atenção e elas estão interessadas e ele não quer perder essa oportunidade, mas ao mesmo tempo ele olha para as pessoas, ele tem interesse nas pessoas, o que está acontecendo com as pessoas. Ele vê como aqueles homens chegam cansados, com o abatimento esculpido na sua face. Ele percebe como eles chegaram. E ele continua fazendo o seu ensino, porque o Senhor Jesus, o olhar do Senhor Jesus, está atento a todas as circunstâncias, a todas as pessoas. Às vezes você pensa que não, mas o Senhor Jesus tem visto você, o Senhor Jesus está de olho em você. Ele sabe o que se passa com você. Ele sabe como que as coisas se processam no seu coração e como que aquilo pode gerar algum tipo de abatimento no seu coração. Ele estava atento ao que estava acontecendo a Pedro e a André. Agora, como que acontece a reversão do fracasso? Como é que isso se processa? A reversão do fracasso, ela passa por 3 coisas que eu quero repartir com vocês aqui, e depois nós vamos avançar para os efeitos disso à luz do registro de Lucas. Como então que acontece a reversão do fracasso? A reversão do fracasso, ela passa em primeiro lugar pela disposição para voltar. Disposição para voltar. E eu espero que Deus me dê condição para explicar a você o que eu quero dizer com isso à luz do texto. Vejam vocês que o Senhor Jesus, fica com a sua Bíblia aberta por gentileza, que o Senhor Jesus no versículo de número 3, está escrito assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E se assentando se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. A reversão do fracasso passa pela disposição para voltar. Pense comigo, irmãos, pense comigo. O cansaço aliado ao fracasso estão estampados na face do pescador, Pedro. Ele é perito, mas ele está cansado, ele trabalhou a noite inteira. E o barco aportou na praia vazio. Naquela noite não foram bem-sucedidos na pescaria. Eles não foram bem-sucedidos na pescaria. E veja só, quando você pensa em pesca, eu que vim de uma cidade litorânea, num ponto específico, na cidade de Vila Velha, na praia de Itapuã, tem alguns pescadores que chegam ali cedo. As embarcações são pequeninas, quase que canoas. Aquela coisa mais rústica. E quando eles estão se aproximando, as pessoas estão ali já, se aglomerando ali naquela chegada, ou para aquela chegada, porque elas têm a expectativa de comprar o peixe com o melhor preço, o peixe fresco, sem que tenham que ir ao mercado, já comprar um peixe que já foi pescado já há algum tempo, que faz parte do grande mercado da indústria da pescaria. Elas estão ali na expectativa de economizar, de comprar um bom peixe para fazer um bom prato, mas a embarcação chegou vazia. Tinha gente aguardando na praia? Com certeza tinha. Esses homens, eles têm uma empresa naquela cidade. E as pessoas estão ali para comprar, para fazer a sua compra do dia. Os mercados, entretanto, naquele dia, os mercados não foram supridos, não seriam supridos, porque eles fracassaram, eles não apanharam nada. O que eles estão fazendo, exauridos, é lavando as redes. Eu queria falar para vocês sobre esse negócio de lavar as redes, mas eu acho que não é oportuno para esse momento. Eles estão ali lavando as redes. Acabou, encerrou o expediente. Não deu, não foi possível. Todavia, a embarcação será colocada novamente nas águas. Depois de uma noite extenuante de trabalho, de labor, de cansaço, de frio, talvez com fome, faminto, eles vão voltar novamente para as águas. Quem quer experimentar uma reversão de alguma coisa que não deu certo, do fracasso, às vezes é necessário refazer o caminho.
É verdade que não é confortável, porque às vezes perpassa e aloja no coração da gente vergonha, o sentimento de que você foi inútil, que não deu certo, que você sabia fazer, que você sabia como fazer, que você sabia realizar a coisa efetivamente, mas não foi aquele dia. Então, ao mesmo tempo que eles estão emprestando a embarcação para o Senhor Jesus usar como meio para difundir o Evangelho, eles terão que voltar novamente às águas. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos diante de algum tipo de fracasso, é ter que voltar. É o marido que ofendeu a esposa, ter que voltar a refazer o caminho da humilhação, o caminho do reconhecimento e chegar para ela que não foi daquele jeito, ou a esposa, ou os pais com os filhos com os pais, ou irmãos na igreja que às vezes trocam farpas, se ofendem e às vezes ter que voltar àquele mesmo caminho pelo qual você trilhou e lá na frente você se sente que fracassou. Voltar, às vezes não é uma tarefa fácil, mas é necessário. É necessário. É necessário. Agora, entretanto, que eles vão colocar a embarcação, tem um negócio que é diferente, muito diferente, é estupendo o que tem de diferente. Por quê? Porque agora eles tinham a palavra do Senhor Jesus e eles tinham a presença do Senhor Jesus. Se você tiver que voltar pelo caminho onde você fracassou, e se você tiver a palavra do Senhor Jesus e tiver a presença do Senhor Jesus, você passará por algo extraordinário. Aquilo que aparentemente solapou você, golpeou você, vai ser apenas uma oportunidade para você galgar novos degraus, de oportunidades, de vivenciar milagres da parte do Senhor Jesus, dos feitos do Senhor Jesus. Agora você tem a palavra dele, ele está falando com você, ele está dirigindo você para que você volte por aquele caminho, ele está presente com você, ele está ao seu lado para que você se sinta amparado e confortável para navegar nesses mares novamente, porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu penso que vocês sabem, por ler biografias, assistir documentários e etc., que a vida das pessoas que venceram na vida, você vai perceber que os vencedores, eles não tiveram medo de refazer o caminho novamente, onde eles fracassaram. É no mundo dos esportes, é no mundo empresarial, é em várias facetas da vida você vai perceber que foram pessoas que tiveram coragem de novo. Quando tudo e todos diziam, não deu certo, você não está vendo? Mas se você tem a palavra do Senhor Jesus, se você tem a presença do Senhor Jesus, então a reversão do fracasso é possível. É claro que às vezes é preciso seguir noutra direção, às vezes é preciso seguir noutra direção, porque teimosia sem a palavra do Senhor Jesus te orientando para aquela direção, pode ser sinal de um coração obstinado. Às vezes, algum tipo de persistência não é virtude não, é um coração obstinado, teimoso. 10 anos estudando para o concurso público, talvez você deva repensar. Não sei. 10 anos tentando o curso para a medicina, não emplacou, não sei. De repente é hora de analisar, será que é um coração obstinado? Será que Deus quer isso para mim? Tem que avaliar essas questões. Porém, as estatísticas mostram que homens vitoriosos na Bíblia, na história, nunca cederam ao fracasso circunstancial. Eles nunca se curvaram às vozes, às circunstâncias. Homens vitoriosos não tiveram medo de voltar ao lugar onde eles fracassaram. Não tiveram medo. E Pedro está sob o comando do Senhor Jesus. O que é preciso acontecer? A reversão do fracasso passa, em primeiro lugar, pela disposição de voltar. Em segundo lugar, pela disposição para mudar. Pela disposição para mudar. Vejam vocês que no versículo 4 diz assim, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Ele está saindo daquelas águas mais rasas
para ir para as águas mais profundas. Agora é hora de remar em direção às águas mais profundas. Você compreende o que está acontecendo aqui? Não é só voltar pelo caminho. É também aventurar-se em algo que você, embora pareça que você conheça, mas dentro daquelas circunstâncias, talvez ele pudesse argumentar, dizer que não era justificável em razão do cansaço, é melhor ficar por aqui. Mas o Senhor Jesus está dizendo, faze-te ao largo, remem em direção às águas profundas. O pescador, Pedro, recebeu uma ordem para se dirigir às águas mais profundas. A reversão do fracasso não é uma realização humana. Nós vamos ver aqui que não é uma realização humana, à luz das Escrituras. Mas o ser humano não é uma realização humana, não é uma expertise humana, mas o ser humano participa daquilo que Deus realiza na reversão do fracasso. Como que você participa? Acolhendo os desafios que Deus está trazendo para você. Se Deus está desafiando para uma determinada coisa, metaforicamente, para navegar em direção às águas mais profundas de alguma coisa na sua profissão que você ainda não tinha pensado, que você tinha medo, talvez você deva considerar que esse é o momento. Talvez a igreja precisa considerar como interagir nesse tempo chamado de pós-moderno. De como que ela vai interagir usando a mesma essência da mesma mensagem sem ceder. Porque Pedro não mudou, a embarcação é a mesma, os remos são os mesmos. Mas a reversão não é ele que efetua, não é ele que realiza aquilo. Mas o ser humano participa quando ele está sob o comando daquele que governa mares e peixes. Aí ele experimenta o que tem para ser experimentado. Irmãos, Pedro não foi quem reverteu o fracasso, quem reverte o fracasso dele, quem mudou essa condição foi o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que muda a condição de fracasso de um marido, é o Senhor Jesus quem muda a condição de um fracasso de uma mulher, é o Senhor Jesus quem muda a condição de um fracasso de filhos, de pais, é o Senhor Jesus que muda a condição de, aparentemente, de um fracasso de uma igreja, de um ministério, de pessoas, é o Senhor Jesus. Nós apenas participamos e experimentamos o que Ele está fazendo quando nós nos submetemos ao seu comando. De ir para alguma coisa que talvez seja amedrontador. Seja amedrontador. O que Pedro fez foi obedecer ao comando daquele que exerce governo absoluto sobre a criação. O que nós vemos aqui é que Pedro apenas obedeceu o comando daquele que muda história e circunstâncias. É isso que nós presenciamos, é isso que nós notamos no registro de Lucas. O que Pedro fez, não fez apenas sob o comando do Senhor Jesus, mas ele fez na presença do Senhor Jesus e com a presença do Senhor Jesus. Ele fez não só com o comando, mas ele está na presença e com a presença do Senhor Jesus na sua pequena embarcação. Isso faz toda a diferença. Quando você entende que alguma coisa é desafiadora para você, mas você está fazendo sob a direção de alguém que é maior do que você, que conhece tudo, e você está na presença dele, e com a presença dele, porque não é só estar na presença dele, é estar com a presença dele com você. Você pode contar com ele. Aí as coisas são diferentes. A reversão do fracasso passa, em primeiro lugar, pela disposição de voltar. É preciso voltar. Em segundo lugar, passa pela disposição de mudar e ir para uma direção que ele está mandando. Como fazer? Em que direção ir? E em terceiro lugar, passa pela disposição para obedecer. Vejam vocês que o texto vai dizer, versículo 4 e 5, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Lançarei as redes. A disposição
para obedecer é algo essencial para quem quer reverter um fracasso. Disposição para obedecer é essencial, é inegociável, é uma condicionante. O pescador, ele está sendo desafiado a agir sob uma nova perspectiva. Agora, não é a perspectiva dele, não é com base na perspectiva da experiência que ele tem, é com base em uma voz que tem autoridade e poder. As ações de Pedro, elas deveriam se curvar ao comando daquele que criou os seres marinhos. É agora que eu coloco as minhas ações, as minhas atitudes debaixo do comando daquele que comanda os seres marinhos. Vejam comigo, pense comigo. Quando você olha para essa situação, no primeiro momento o Senhor Jesus entra no barco e está interessado em continuar comunicando, mas agora ele se volta da multidão e ele está ensinando de um modo mais particular a Pedro. Agora pense comigo. Quando você olha para o texto, versículo 5, e diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Veja só, são muitas as prováveis ou possíveis justificativas para não fazer novamente. E nós, em diversas situações, em vários momentos, apresentamos diversas justificações, prováveis justificações que brotam do nosso coração para não fazer de novo, porque fracassamos. Quais são, dentre algumas? Estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou exaurido. Minhas forças se esvaíram. Pedro não podia falar: Senhor, olha, uma coisa é colocar a minha embarcação à sua disposição, tudo bem, o Senhor falou, mas olha, já pedi para ir nessa direção das águas mais volumosas, mais profundas, para pescar, para lançar as redes de noite. Nós já lavamos as redes. Nós já lavamos as redes, nós encerramos o expediente, nós estamos cansados. Irmãos, às vezes o Senhor Jesus exerce a sua voz de comando de uma maneira graciosa para que a gente saia daquela condição que nós entramos por alguma razão e estamos nos sentindo fracassados e, entretanto, nós apresentamos justificativas: estou cansado, não posso. Minha agenda está congestionada, eu não posso. Segundo, já fizemos isso muito tempo. Talvez você já fez 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não emplacou, e você começa a pensar: eu não devo fazer mais. Embora está explícito, ele está dizendo que é para fazer, mas eu não tenho mais motivo para fazer. Terceiro, nós podemos às vezes apresentar: disso eu entendo. Talvez Pedro pudesse apresentar. De pescaria nós entendemos. Hoje os mares não estão para peixes. Já ficou provado. A melhor hora da pescaria foi durante a noite e nós não alcançamos êxito nessa pescaria. Então, Senhor Jesus, não dá. Só que Pedro não apresenta essas justificativas. Ele até fala, mestre, havendo trabalhado toda a noite. Senhor, nós labutamos toda a noite. Talvez o senhor não faz ideia o que é isso. Talvez o senhor não teve a experiência de ficar numa embarcação a noite toda, lança a rede e puxa, e não sente nenhum movimento de peixe, e traz, e lança do outro lado, e novamente puxa as redes, e não se vê nenhum movimento. Senhor, nós fizemos isso a noite inteira, a noite toda, nada apanhamos. Porém, aquele homem não agiu assim, com justificativas. Não apresentou justificativas. Talvez você tenha deixado de experimentar coisas que o Senhor Deus tem reservado para você, porque você não tem submetido ao comando da voz dEle. Porque você, embora não verbalize as justificativas, mas lá no seu coração, elas são gestadas, elas são elaboradas, e você, ainda que não verbalizando, está dizendo para Deus: por que não fazer? Por que não é para fazer? Porque, afinal de contas, muitas outras tentativas já foram empreendidas e nada aconteceu. Só que quando você faz isso, você está confiando em si mesmo. Porque você quer ter o comando da situação. Você quer mostrar que você é quem sabe fazer, a hora de fazer. Só que não é desse jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. Faz do jeito dele, porque funciona, ele conhece as coisas. Ele conhece as coisas.
sob tua palavra. Sob tua palavra. Agora, o que está valendo para Pedro não é a experiência. A experiência é deixada de lado. O que regia agora a conduta de Pedro, a ação de Pedro, não é o conhecimento, é a voz do Senhor Jesus. Eu até conheço de pescaria, eu entendo desse negócio, mas a tua voz me persuade a fazer como tu queres que eu faça. Então vou fazer. O que contava agora não era o que Pedro sabia, mas o que Jesus estava mandando fazer. Amados, nós precisamos levar a sério o que o Senhor Jesus diz na sua palavra. Você tem que parar de pensar que o seu conhecimento é que é determinante para a execução de determinadas coisas. Você precisa entender que é a voz dele. Você precisa estar em movimento sobre a voz do Senhor Jesus. As suas ações precisam ser decorrentes da voz do Senhor Jesus. Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é Deus que estava na praia com Pedro. Então ele se rende sob a tua palavra, sob a tua palavra. O que você tem apresentado para não obedecer? O que você tem apresentado para não obedecer o comando do Senhor Jesus? Será que sua justificativa é plausível? Você acha que ela é plausível? A justificativa que você tem dado? As razões que você tem apresentado para não fazer, para protelar, para adiar, para empurrar no jargão popular, para empurrar com a barriga, será que é plausível? O quanto você considera a palavra do Senhor Jesus, o quanto da palavra do Senhor Jesus tem valor efetivo para a sua vida. Pedro, ele decidiu obedecer por amor à palavra. Nós amamos a palavra do Senhor Jesus. Nós amamos a palavra do Senhor Jesus. Nós estamos envolvidos com a Missio Dei. Nós estamos envolvidos com a missão de Deus que Ele nos deu. Nós levamos isso a sério. Isso conta para nós. Isso tem algum valor para a Igreja Presbiteriana do Guará 2. Isso tem algum valor para nós, irmãos. Não é o que conta não é o que eu sei, não é o que eu aprendi, não é a minha experiência, é a tua palavra. Se o Senhor está mandando fazer, eu farei. Eu não sei quais são os resultados, mas se o Senhor está mandando fazer, eu vou fazer. Queridos, muitas pessoas ouvem a palavra, mas são poucas as pessoas que estão dispostas a obedecer a palavra. Tem uma multidão ouvindo o Senhor Jesus, mas é um homem que se sentiu um fracassado na noite daquele dia, é que obedece ao Senhor Jesus. É que obedece ao Senhor Jesus. Irmãos, nós temos tido nas igrejas auditórios e poucos membros. Hoje comparece em muitas igrejas auditório. Auditório é uma coisa. Auditório para ouvir o pregador não é membro de igreja. Auditório para ouvir o pregador necessariamente não são discípulos do Senhor Jesus. Discípulos do Senhor Jesus são aqueles que obedecem ao comando do Senhor Jesus. Eu não me impressiono com auditório. Eu preciso de gente para ouvir, porque não faria sentido pregar sem ter gente para ouvir. Mas tem gente que não passa de um número. Sem identidade, sem comprometimento, sem as ações que se concretizam para fazer aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer. Isso não vale nada. Isso não vale nada. Não estou à procura de auditório, estou à procura no ministério de fazer discípulos, de gestar discípulos que amam o Senhor Jesus, que obedecem o comando do Senhor Jesus, pois para isso fui criado e chamado, e quero que as pessoas sejam assim, à luz da Escritura. Deixa eu te dizer uma coisa, você que já frequenta a IPG2 há algum tempo e ainda não é membro. Toma a decisão nesse ano de ser membro, de ter compromisso com a igreja, de ter compromisso com a igreja local, com as famílias, para que você sirva e para que você seja servido, para que você não seja alguém que venha para ver o menu da noite ou da manhã, para que você seja alguém atuante de acordo com os dons que Deus te deu, para que isso seja demonstrado que você está debaixo do comando do Senhor Jesus. Pedro está debaixo do comando do Senhor Jesus. Quantas vezes você já tentou e fracassou? Não deu certo. Não deu certo ainda. Quantas vezes? Talvez 1, 2, 3. Quantas vezes? Talvez muitas vezes.
Mas você sabe de uma coisa? Talvez não deu certo. Talvez não era o momento ainda para acontecer. Às vezes tem coisas que não acontecem porque ainda não é o momento. Talvez não aconteceu porque não era para acontecer naquele momento, naquela situação. Porque na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. A questão é a seguinte, você está disposto a fazer novamente aquilo que você se sentiu, que você fracassou, porque o Senhor Jesus ordena você a fazer? Você está disposto a fazer de novo? Há disposição para estar sob o comando do Senhor Jesus? Pedro estava debaixo do comando dele. Pedro estava debaixo do comando dele. Aquele homem, ele conhecia bem aquele lugar. Pedro conhecia bem aquele lugar. Não era a primeira vez, não foi uma aventura. Não foi alguma coisa para esparecer. Não, ele foi para ali porque ele tem uma empresa, ele conhece aquele lugar. Entretanto, quando ele, irmãos, puxa as redes, nunca tinha visto algo parecido como ele presenciou. Foi um milagre. Foi um milagre, porque o texto diz o seguinte: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. E rompiam-se-lhes as redes. Uma vez pai pediu para eu ir olhar a gaiola. A gaiola era um instrumento de madeira que nós fazíamos, rústico, para pescar um tipo de peixe específico nas águas do rio onde minha mãe mora, um rio chamado Córrego Rico. O tipo de peixe era piau. Quem conhece piau? Piau, tem muito caipira aqui, pelo amor de Deus. Na capital secreta do Brasil tem muitos caipiras. E eu devia ter 10 anos. Aí com muita dificuldade consegui levantar a gaiola e tirar do rio. E estava pesado. Estava abarrotada de piau. Eu levei um saco plástico que a gente colocava, que transportava sal para o gado, de 20 quilos. O Maxwell está sinalizando ali, conhece. É um mineirinho lá hein? E aquele saco ficou cheio. E eu vim parando no meio do caminho e carregando aquilo. Devia ter talvez uns 50 peixes. Era muito peixes. Mas aqui as redes estão para se romper. Aqueles homens nunca viram um negócio desse. Eles ficam impactados. Sabe por quê, irmãos? O que acontece aqui? Acontece aqui é que aquele que exerce domínio havia mostrado o seu poder sobre os peixes. Aquele de quem o Salmo de número 8 diz que Deus lhe deu domínio. Aquele que é a pessoa para quem as Escrituras apontam, agora ele está exercendo domínio. Aquilo que Adão não conseguiu fazer na sua plenitude, pois sucumbiu, agora o último Adão consegue fazer e mostra o que é exercer domínio. O que está acontecendo aqui é que aquele que fez com que os animais, quando Deus instruiu a Noé, construa a arca, Noé, construa a arca. É assim que eu vou trazer livramento para a sua família, e é assim que vou preservar a criação, os animais. Então o que está acontecendo aqui é que aquele que exerce o comando, ou que exerceu o comando sobre os animais, Noé não saiu à procura de animais. Noé não saiu à procura de um casal aqui, acolá, de animais, tentando conduzi-los para a arca. É aquele que atua no instinto dos animais, exerceu o comando num cardume de peixes, que localizou-se num lugar específico. E não precisou lançar as redes, 1, 2, 3, tenta aqui, tenta ali, tenta acolá, não. É uma lançada, porque o comando do Senhor Jesus é sobre Pedro e sobre os peixes que foram levados para estar ali, para que Pedro pudesse apanhá-los. As redes estão abarrotadas de peixe. Porque o sucesso da vida de Pedro, se assim podemos dizer, encontra aqui o seu ponto alto. Não é vivenciado apenas no milagre, é vivenciado depois daquilo que aconteceu o milagre. Porque nós corremos o risco de ficarmos encantados com os peixes. Mas os efeitos deste encontro com o Senhor Jesus é tão estupendo que até aquilo que foi o milagre é deixado à praia.
é deixado ali. Sabe por quê? Porque aquele que realiza o milagre é melhor do que o milagre. Nós temos a tendência de nos apegarmos ao milagre e fazermos do milagre a nossa divindade, ficarmos orbitando em torno do milagre, enquanto que não é assim. Não é assim. Quando nós procedemos assim, nós perdemos a perspectiva do reino, nós perdemos a capacidade de compreender que é aquele que realizou o milagre que deve ser o foco da nossa atenção, da nossa admiração, da nossa adoração, do nosso culto, do modo como nós passamos a nos relacionar com ele. Porque, se você notar, Pedro é o homem impactado. Você vai perceber aqui que todos são impactados com o que viram. Todos eles são impactados. Mas você vai perceber que Pedro, o impacto na vida de Pedro é maior. É maior. Sabe por quê? O que Jesus faz enquanto ações efetivas e o anúncio da palavra, às vezes alcança todos. Vocês todos estão ouvindo aqui. Eu penso que sim. Não é verdade? Mas eu tenho certeza que ao sair deste lugar, alguns serão mais impactados. Alguns acolherão aquilo de um modo mais diferenciado. O coração estará mais dilatado para franquear e acolher a instrução. Todos eles são impactados, como você pode perceber no texto, mas Pedro está mais impactado. Ele está mais quebrantado, ele tem melhor compreensão, ele tem uma profunda compreensão. A mensagem alcança todos, mas nem todos terão a mesma vivacidade daquilo que escutou. Tem pessoas que, lamentavelmente, que ao sair desse espaço de culto, ao chegar ali no pátio, talvez a semente já tenha sido arrebatada. Mas outros, entretanto, não. Irão com ela e ela continuará fazendo efeitos durante a semana e durante a jornada. Como que são os efeitos disso? Como que são os efeitos desse acontecimento? Vejam vocês que o texto vai dizer no versículo de número 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Os efeitos da reversão do fracasso na vida de Pedro, primeiro, produz melhor compreensão de quem é o Senhor Jesus. Produz compreensão melhor, mais profunda de quem é o Senhor Jesus. Ele é o santo. Ele é santo. Eu fui surpreendido, na verdade, nessa embarcação por Deus. Deus está na minha embarcação. Você já pensou que Deus pode surpreendê-lo no seu carro indo para o trabalho? De um modo inusitado, de repente, numa manhã, você talvez nem pensando, nem se programando, e de repente um acontecimento no carro que você fala assim: uau, eu nunca vivenciei um negócio desse tipo, e você se sente constrangido porque a sua compreensão sobre o Senhor Jesus, em razão do que o Senhor Jesus vem fazendo e tratando, amplia a sua visão da pessoa do Senhor Jesus. A compreensão de Pedro é ampliada, e ele então diz: afasta-te de mim, retira-te de mim. Mas isso também está reforçando melhor a compreensão de Pedro de si mesmo. Porque se ele adota essa postura, automaticamente ele está dizendo: eu sou um pecador. E Deus está no meu barco. Deus está no meu barco. Eu não sou retira, eu me sinto constrangido. Eu me sinto constrangido. Entretanto, com a ternura que lhe é peculiar, o Senhor Jesus disse a Pedro: ô Pedro, né? Não temas, Pedro. Não temas. Eu sei que o constrangimento é grande, mas não temas. Não temas, porque doravante serás pescador de homens. Irmãos, ficar constrangido. Às vezes você pode ficar constrangido de estar na presença de pessoas importantes, autoridades. Às vezes a gente fica constrangido em estar na presença de autoridades. Você não se sente como parte daquele métier. Às vezes você fica constrangido não só porque a pessoa tem o título, é uma autoridade, mas às vezes por conta das vestimentas. Já ficou constrangido por conta de estar num cenário e você olha assim e fala: cara, minha calça não é apropriada, minha camisa, né?
está surrada, olha aqui como é que essas pessoas estão. Vai num casamento para você ver. Ouse ir com o seu sapato que está com um furinho na ponta do sapato. Se você não vai ficar botando debaixo da mesa com medo de alguém olhar, você fica constrangido. E se a meia estiver furada então? Hã? Às vezes você fica constrangido porque a pessoa tem muito conhecimento. Você tem medo de tabular uma conversa com ela. Você fica receoso porque ela sabe de tudo. Ela consegue conectar esse e aquele conhecimento. Mas Pedro não está constrangido com uma pessoa assim. Pedro está constrangido com a presença de Deus. Nós perdemos a capacidade de entender o estar na presença de Deus. Por isso que a gente se porta, às vezes, de um modo leviano. Por isso que a gente se porta, às vezes, de um modo desatento. Porque nós perdemos essa capacidade de ter uma compreensão mais aprofundada de quem Ele é e de quem eu sou nessa relação. E por isso a gente fica assim. E por isso a gente trata as coisas desse jeito, mas de um jeito profano, de um jeito leviano, sem atentar de que Deus está presente em nosso meio. A santidade de Deus deveria nos constranger. Talvez não faz porque a sua compreensão ainda é rasa sobre quem Ele é. Porque à medida que você avança, em que você entende que Ele é santo e Deus, você se constrange. Você se quebranta. Você fica envergonhado das suas mazelas. Só que mesmo diante disso, Ele se vira para você, sabendo do seu constrangimento, e Ele diz, não tenha medo. Não tenha medo. Doravante, você fará coisas maiores. E diz o texto, que eles deixaram a embarcação. Você acha que eles levaram os peixes para o mercado naquele dia? Não levaram, sabe por quê? Porque Jesus é o nosso principal bem. Porque Jesus é o nosso principal quinhão, a nossa herança é o Senhor Jesus. E quem achou o Senhor Jesus, achou uma pérola de valor inestimável. E está disposto a deixar coisas para segui-lo e para fazer o que Ele chama a fazer. O meu desejo é que a família IPG2 entenda isso nesse ano. E fala, eu fui comissionado, eu fui alcançado, eu já experimentei reversões da minha condição de pecador. Ele me tirou de onde eu estava, Ele me colocou nas regiões celestiais em Cristo, de onde eu já governo. E agora cabe a mim anunciar esta mensagem gloriosa do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus use os seus lábios, que o Senhor Jesus use a sua vida, que o Senhor Jesus use a sua família, que o Senhor Jesus use os seus recursos, que você não se apegue a nada para servir o Senhor Jesus. Eu almejo ver neste ano jovens homens que se coloquem à disposição do Senhor Jesus, jovens que sejam chamados pelo Senhor Jesus para serem pastores, missionários, presbíteros, diáconos. Eu almejo ver a juventude da nossa igreja se dedicando e rendendo ao Senhor Jesus. E eu sei que a minha esposa tem medo. Mas se Deus quiser começar pelos meus, Ele pode começar pelos meus, porque os meus são dele, não são meus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Convido-lhes a ficar em pé para orarmos. Talvez você veio nessa noite. Talvez ninguém sabe, ninguém viu. Mas talvez você tenha se sentido fracassado em alguma área da vida. Não se curve às vozes das circunstâncias nem das pessoas. Se o Senhor Jesus exercer domínio com clareza para você, volte, recobre o ânimo e vá pelo caminho onde é necessário passar novamente. Não tenha medo de mudar, se preciso for mudar, mude. Se a voz dele é clara e límpida para você, se for preciso mudar, mude, ainda que você tenha algum receio e as vozes digam é perigoso. Mas se ele está dizendo para mudar, mude. E se ele está pedindo para você obedecer, não titubeie, obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor Deus, eis aqui os meus irmãos, minhas irmãs, povo que tu amas, rebanho do teu pastoreio. Eu oro pelos homens que já fracassaram, para que o Senhor Deus os restaure, os anime
os fortaleça com a voz e a palavra do Senhor Jesus. Eu oro pelas mulheres que já fracassaram. Eu oro pelos filhos, eu oro pelos pais. Eu oro pela família IPG2 para que o Senhor Deus seja propício a nós e nos visite, recobre o nosso ânimo, nossas forças e nos dê a graça para experimentar aquilo que Tu tens para fazer em nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, para que tenhamos o espírito de abnegação. Se tem coisas que precisamos deixar para segui-lo, nos ajude a deixar essas coisas, para que a gente cumpra o nosso ministério sem nenhum embaraço, sem nenhum atrativo, nenhuma coisa que possa servir de algum tipo de sedução para a nossa vida. Que os nossos olhos estejam mantidos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Permita, Senhor Deus, que o Teu povo tenha uma semana vitoriosa na Tua presença. Vitoriosa sobre o pecado, sobre as tentações, sobre aquelas coisas que nos assediam, sobre aquilo, ó Deus, que quer capturar o nosso coração. Dê vitória ao Teu povo, dê compreensão, sabedoria, discernimento ao Teu povo. Ajude os pais dessa igreja, as mães, ajude os filhos, ajude, ó Deus, cada família aqui representada a andar na Tua presença em novidade de vida. Nós oramos com gratidão por este encontro, pela bênção da Tua presença em nosso meio, que nos constrange, mas ao mesmo tempo que nos alenta, que nos consola, que traz encorajamento e vigor espiritual para nós. Oramos assim pedindo que o Senhor Deus surpreenda aquelas pessoas que estão enfrentando algum percalço na saúde, trazendo cura. Que aquelas que estão vivendo relacionamentos difíceis, adoecidos, que o Senhor traga restauração. Que aquelas pessoas que estão escravizadas por algum tipo de pecado sejam libertas nessa semana. Experimente o poder do Senhor Jesus e possam assim ser livres definitivamente para servir o Senhor. Pedimos essas bênçãos em o nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós, igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre, sempre. Se assentem, queridos.